Muitos profetas falaram sobre o final dos tempos, começando pela Bíblia, no livro do Apocalipse de João. Ao longo do tempo, muitos outros se destacaram por fazer profecias relacionadas a esse período. Nesse vídeo vou mostrar para vocês as profecias do bem-aventurado Francisco Palau. Ele nasceu no dia 20 de dezembro de 1811, em Aitona, na província espanhola de Lérida, e faleceu em 20 de março de 1872, socorrendo as vítimas de uma epidemia, em Tarragona, Espanha. Fundou em Barcelona a Escola da Virtude, modelo de ensino catequético, e em 1860-61, as Congregações de Irmãos e Irmãs Carmelitanas Terceiras, que deram origem às Congregações de Carmelitas Missionárias Teresianas e às Carmelitas Missionárias. Ele tomava como ponto de partida, em seus escritos proféticos, os fatos políticos, sociais e religiosos, que lhe tocava assistir no dia a dia, e os analisava conscienciosamente, à luz da fé e dos ensinamentos dos doutores da Igreja. Entre os instrumentos desta ofensiva interna contra a Igreja, aponto uns estranhos sacerdotes do demônio. Alguns destes homens e mulheres exibem uma virtude religiosa aparente. Vão se confessar, ouvem a missa, comungam com frequência, mas o que há com eles? Horror. Recolhem as formas eucarísticas e levam-nas para casa, e as apresentam em sessões satânicas, para serem espezinhadas. Esses são os Judas, dentro do próprio santuário, que introduziram os demônios, no local onde não tem direito, e encheram o templo de Deus de abominações. Satanás entrou no santuário, acrescentava o religioso Beato Palau, e o encheu de abominações, sustentado por poderes que se intitulam católicos, e que, de dentro do próprio santuário, fazem guerra contra nós, uma guerra atroz, a mais perigosa que a Igreja já teve que enfrentar. Porque ao inimigo, convém nos combater, a partir de dentro da fortaleza, e por isso, ele usa a roupagem e o nome de católico, e com essa fachada, se apresenta em certos atos religiosos, para fascinar as turbas, e criar confusão, até no céu. Em 1968, Paulo VI afirmou que a fumaça de Satanás entrou no lugar sagrado. 100 anos antes, o bem-aventurado Francisco Palau já denunciava com horror esta infiltração na Igreja. Misteriosa estirpe espiritual de Judas, agindo na Igreja. Em numerosas ocasiões, o bem-aventurado alude à existência de um Judas, enquistado na Igreja. Com esta expressão, ele não se referia a um indivíduo em particular, mas a uma espécie de estirpe espiritual, que ao longo dos séculos, trabalha dentro da Igreja, contra ela. Segundo ele, essa linhagem do mal se manifestou de modo patente em certos heresiarcas, mas na maior parte do tempo, agiu em segredo, escondida da massa do clero e dos fiéis. No que consiste essa estirpe? Como entrou na Igreja sacrossanta? Como pôde manter-se nela? Como age? Qual é o seu sinal distintivo? O santo religioso não se estendeu muito em pormenores históricos. Ele via, porém, que ao longo dos séculos, sempre houve manobras diabólicas para infiltrar agentes e organizá-los dentro da Igreja. O primeiro instrumento foi o próprio Judas Iscariotes, que dá o nome a essa estirpe do mal. Mas o Iscariotes acabou se autodenunciando quando vendeu o Cordeiro Imaculado ao Sinédrio. O bem-aventurado Carmelita atribui a gestação dos erros e desordens na Igreja a essa estirpe de Judas. Judas e o diabo se combinaram contra Cristo, mas os dois foram expulsos do colégio apostólico. O diabo buscou então portas para entrar no seio do catolicismo, e as encontrou nos heresiarcas. As portas lhe foram abertas pelos próprios cristãos, que lhe entregaram as chaves da incredulidade e da corrupção das doutrinas. Agora ele está dentro. Desejais vê-lo? Entrai, e o que vereis? Vereis homens que se intitulam católicos, mas blasfemam como demônios, e perseguem com furor o catolicismo. Vereis o diabo dentro do próprio santuário, desafiando a onipotência de Deus, com blasfêmias proferidas diante de seus altares. Vereis, no povo católico, as abominações prenunciadas por Daniel o profeta. Vereis o anticristianismo instalado no poder. Vereis que o diabo
se introduziu no lugar sagrado, e corrompe, perverte, tenta, prova. Contra essa pérfida linhagem, lutaram os grandes santos da Igreja, sem nunca terem conseguido extirpá-la completamente. São Pio X, na célebre encíclica, Passem de Dominis Egregis, de 8 de setembro de 1907, condenou com luxo de detalhes a conspiração dos heréticos modernistas, antecessores diretos dos atuais progressistas. A descrição, feita pelo Santo Pontífice da conjuração modernista, concorda admiravelmente com a ideia que o Beato Palau havia formado dessa sibilina estirpe de Iscariotes. Os faltores do erro, ensina São Pio X, já não devem ser procurados entre os inimigos declarados, mas, o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da Igreja, tornando-se de start tanto mais nocivos, quanto menos percebidos. São Pio X denunciou a conspiração modernista, mas não teve tempo para extingui-la. Aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico, e também, coisa ainda mais para lastimar a não poucos do clero, que fingindo amor à Igreja, e sem nenhum sólido conhecimento de filosofia e teologia, mas, embebidos antes das teorias envenenadas dos inimigos da Igreja, blasfemam, postergando todo o comedimento de reformadores da mesma Igreja, e cerrando ousadamente, fileiras se tiram, sobre tudo o que há de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a mesma pessoa, do divino Redentor que, com audácia sacrílega, rebaixam a craveira de um puro e simples homem. Não se afastará, portanto, da verdade, quem os tiver como os mais perigosos inimigos da Igreja. Estes, em verdade como dissemos, não já fora, mas dentro da Igreja, tramam seus perniciosos conselhos, e por isto, é por assim dizer nas próprias veias, e entranhas dela, que se acha o perigo, tanto mais ruinoso quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as mesmas raízes que são a fé, e suas fibras mais vitais, é que meneiam eles o machado. Continuam a derramar o vírus por toda a árvore, de sorte que, coisa alguma, poupam da verdade católica, nenhuma verdade há, que não intentem contaminar. Com tal dissimulação que arrastam sem dificuldade ao erro. Qualquer incauto, e sendo ousados como os que mais o são, não há consequências de que se amedrontem, e que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos. Acrescente-se-lhes ainda, coisa aptíssima para enganar o ânimo alheio, uma operosidade incansável, uma assídua e vigorosa aplicação a todo ramo de estudos e, o mais das vezes, a fama de uma vida austera. Finalmente, e é isso que faz desvanecer toda esperança de cura, pelas suas mesmas doutrinas, são formadas numa escola de desprezo a toda autoridade e a todo freio, e, confiados em uma consciência falsa, persuadem-se de que é amor de verdade, o que não passa de soberba e obstinação.